Pastor, eu acho que é sempre interessante a gente perguntar, são 25 anos de caminhada aí com missões, mas é sempre legal a gente saber onde tudo começou, né? Então, existiu aí aquele primeiro chamado. Então, seria muito legal se conseguisse contar pra gente como foi a sua descoberta em opa, serei separado apenas para fazer missões? Como foi esse chamado até você chegar, né, ali para o mundo, né, para fora do Brasil? Vitória, assim, eu comecei na igreja muito novo, enquanto adolescente ainda. Quando eu comecei a minha adolescência, eu conheci dois senhores na minha igreja. Eram dois senhores que hoje são falecidos. Inclusive, ontem eu fui nessa igreja onde eu me converti e eu encontrei com a esposa de um desses senhores. Ela ficou muito emocionada em me ver. E ela até falou assim para mim, brincando, ela me chama, meu nome é Jorge, ela me chama de Jorginho. Ela falou assim, nossa, Jorginho, a gente achou que você não ia dar nada. Aí eu até brinquei com ela, eu falei, eu continuo achando que eu não ia dar nada. Ela falou que eu já muito cedo falava que eu ia ser missionário e tal, e que ela olhava assim para mim, ela não desprezava a minha fala na minha frente, não me desencorajava, mas ela disse que olhava para mim e falava assim, só um milagre divino mesmo para salvar esse rapaz. Então eu comecei como adolescente, eu conheci esse senhor, esposo dela, e um outro senhor, e eles trabalhavam com plantação de igreja. Não eram formados em teologia, eram leigos, mas eles ficavam plantando igreja, eles não paravam na nossa igreja. Eles ficavam ali enchendo as paciências do pastor para conseguir uma verba, para conseguir um recurso para plantar uma igreja. E eu achei aquele negócio sensacional, eu achei aquele negócio muito bom. Eu não gostava de ficar na igreja junto com os adolescentes da minha igreja, apesar que eu era amigo de todos, mas assim, para mim era uma aventura muito maior, eu me sentia muito mais atraído por essa ideia de plantar a igreja. E eu comecei a ficar atrás desses senhores, né? Meio que pedindo para ser um discípulo deles. Aí eu para ter alguma coisa para me aproximar, eu resolvi aprender a tocar violão, porque eles não tinham ninguém para tocar violão. Pensei assim, se eu começar a tocar violão, eu vou achar uma vaga aí nesse ministério aí, né? E aí comecei a aprender 3 músicas. E aí eu mostrei para eles, eu toco 3 músicas, deixa eu ir com vocês. E aí eles começaram a me levar. Aí depois de umas 3 semanas que eles já estavam andando comigo, começou a ficar meio batido, porque eu só tocava as 3 músicas. Aí esse senhor disse para mim, se você quiser continuar andando com a gente, você vai ter que aumentar o seu repertório, porque o repertório está ficando escasso, porque a gente está voltando nos mesmos lugares e você só toca essas músicas. E eu fui aprendendo a tocar violão. E aí foi a minha porta de entrada para o ministério. O pastor da minha igreja falou assim, cansou de me falar, você tem que ficar aqui na igreja, você tem que ficar na igreja. Chegou uma hora que ele percebeu que eu não ia dar outra coisa na vida, não, que eu ia ser pastor mesmo. Aí ele falou assim, olha, eu vou te mandar para o seminário. Aí eu fui para Recife, estudar em Recife, fazer seminário lá no Seminário do Norte, em Recife. Cheguei no Seminário do Norte, em Recife, eu naquele afã de fazer alguma coisa, de trabalhar, mas eu sou goiano, né, do Centro-Oeste, eu estava, de repente, no litoral, uma outra cultura diferente, aí conheci um grupo de surfistas. Era um grupo pequeno, que ainda estava começando, mas eles se reuniam, eles compartilhavam a Bíblia, e eu achei bacana demais ver aquela galera sentada no chão, cabelo parafinado, tatuagem no braço. Imagina aí, Vitória, 25 anos atrás disso, né? Negócio ainda, principalmente para minha igreja aqui, não era um negócio assim bacana de se fazer. E eu vi aqueles surfistas, mas achei genial aquele negócio. Falei, nossa, nem sabia que surfista podia ser crente. E aí eles iam ter o primeiro acampamento de surfistas, e aí eles não tinham ninguém para falar no acampamento, eu nunca tinha falado num acampamento na vida, eu tinha acabado de chegar no seminário. Aí eles me conheceram, eles falaram, nós estamos precisando de um preletor. Você não quer ser o preletor do nosso acampamento? Mas assim, a opção deles também era 0, né? Porque não tinha ninguém. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Eles que não tinham preletor, e eu que nunca tinha sido um preletor, eu falei assim, eu vou. E aí resolvi ir para esse acampamento. Era um grupo de rapazes, de surfistas, assim, eram 5 surfistas, mais umas 3 meninas, era numa barraca, na beira da praia. Era um acampamento que eles estavam inventando que eles iam fazer, e eu era um coadjuvante dessa história, né? Eu lembro que quando eu cheguei era em Maracaí, que fica depois de Porto de Galinhas, é uma praia depois de Porto de Galinhas.
Aí eu cheguei Inclusive, lá linda. eu cheguei lá já tarde, porque eles não tinham de me buscar no lugar que eles marcaram. Foi uma lenda esse negócio. Eu consegui chegar nessa praia para ser acampamento para ser o preletor do acampamento de surfistas. E aí eles me receberam lá quase meia-noite. Eu fui dormir numa barraca junto com eles lá, apertado. Negócio totalmente insano. Aí dormi, e aí eu não sei se você acho que você é nordestina, né? Eu sou cearense, mas trabalhei em Pernambuco, trabalhei na Cristolândia, em Recife. Então, você sabe que lá o sol nasce bem cedo, né? Muito cedo. 5 da manhã, Tipo, às vezes, dependendo da época do ano, já faz o não, tipo, sol umas 4h30 já aparecendo. começa a dar uma clareada, assim. Isso. Umas 4h30 da manhã, 4h30 começa a dar uma clareada. E aí, 5 horas da manhã já começa claro mesmo. Mas quando for umas 4h30 da manhã, eu fui dormir 1h da manhã nessa barraca. Quando foi 4h30 da manhã, eu vi a galera levantando e passando parafina nas pranchas. Eu falei, gente, mas eu olhei num relógio, falei, meu Deus, 4h30 da manhã, essa galera vai acordar 4h30 da manhã para quê? E aí eles começaram a se agitar e tal, e eu resolvi sair da barraca, já tinham passado parafina, as meninas também estavam saindo da barraca e tal. E foi uma das cenas mais paradisíacas que eu já vi na minha vida. O sol nascendo, quase que aquela bola, né, incandescente saindo lá de dentro do mar, porque assim, lá no horizonte, assim, o sol subindo, e eles correndo por entre os coqueiros, assim, em direção à praia, e eu fui acompanhando eles, e eles, antes de entrar na água, eles se ajoelharam, abraçaram as pranchas, fizeram um círculo, né, na frente do mar, assim, e o sol nascendo, e eles começaram a orar. E o conteúdo da oração deles foi assim, Senhor, cada onda que a gente pegar, cada manobra que a gente fizer, que seja para glorificar o seu nome. E eu vi aquele negócio assim, eu falei assim, é Deus mesmo, é aqui. Meu ministério é aqui na praia, junto com essa galera do surf, esse dia aqui vai ser um dia que eu vou continuar. E foi assim, e eu comecei a trabalhar com surfistas, esse pequeno grupo que tinha outros líderes e tal, esse pequeno grupo depois cresceu, eu viajei toda a costa nordestina, tinha uma empresa que custeava, que acabou me ajudando, me pagando um salário, eles me ajudaram a tirar a carteira de habilitação, eu dirigi uma Kombi, escrito Surfistas de Cristo, a gente tinha uma banda, a gente tocava nas rádios, a gente tocava nas igrejas, eu implantei o Ministério Surfistas de Cristo em todas as cidades da costa nordestina, nas capitais. Acho que eu só não fui em Fernando de Noronha. E aí o grupo cresceu, a gente tinha música e tal. Mas, e aí pastor, a pergunta que não quer calar. O senhor aprendeu a surfar? De acordo com a minha esposa, não. Mas de acordo com a minha própria percepção, sim. Mas eu pegava onda, sabe? Eu pegava onda. A gente construiu uma igreja na beira da praia. Cortamos coqueiros assim, construímos uma igreja. Eu pregava meio de bermuda, de camiseta. Teve uma igreja lá, presbiteriana, que eles ficaram tão compadecidos com a gente que eles abriram uma escola bíblica dominical no domingo à noite, tipo antes do culto, porque a gente ia pegar onda, saía sexta-feira à noite e voltava domingo, depois do almoço, para chegar lá na cidade para ter essa escola bíblica dominical dos surfistas. Olha, Vitória, mas a galera dava muito bom testemunho, assim, essa galera do surf. Quando a gente pensa em roupa, quando a gente pensa em visual, às vezes a ideia nossa é que o visual, por ser um não convencional, ele está ligado a um mau comportamento e às vezes a gente se engana profundamente. Esses jovens que se convertiam, às vezes eles davam até um melhor testemunho do que alguns jovens que fizeram parte da vida da igreja desde o seu nascimento. Então, aí o ministério cresceu ali, e aí eu entendi que a minha vida era com missões. Eu casei lá no seminário, e aí a ambiência era essa nesse tempo, né? Então, meu chamado, na verdade, ele foi acontecendo de uma forma gradual. Eu acredito que acho que chamado é muito específico, muito individual. Pode ter um chamado igual de Paulo, que aparece um clarão, que é um negócio, sabe? Um boom. Pode ter um chamado que acontece de uma forma casual ou progressiva. O meu foi progressivo. Deus foi formando em meu caráter cristão um missionário.
Sabe assim, primeiro eu me encontro com 2 senhores que trabalhavam com plantação de igreja. Eu fico encantado com esses 2 senhores. Esses 2 senhores, de uma forma bem prática, né, e sem muita teologia, muita coisa desse tipo, vão me ensinando no dia a dia, eu vou aprendendo, eu vou gostando daquilo que eu estou vendo. Deus me leva para o seminário, eu tenho contato, mesmo estando dentro da minha cultura, com uma cultura totalmente diferente, com uma língua diferente, com um jeito de falar diferente, com um jeito de se vestir diferente, com um jeito de enxergar o mundo diferente. Então, isso foi acontecendo gradualmente, né? Então meu chamado faz parte aí de uma linha do tempo, da minha história, que Deus vai construindo no meu coração essa vontade missionária, esse desejo. Fantástico, pastor. Isso é extremamente encorajador.